Existem 3 homens na Bíblia que nunca passaram pela morte. Isso mesmo, eles não conheceram ou experimentaram a sensação de morrer. Deus viu graça na vida desses 3 homens, que não sequer permitiu eles passarem pela sensação da morte. Homens que tinham tanto valor aos olhos do Deus de Israel que foram levados ao céu mesmo antes de terminarem as suas vidas aqui na terra. A Bíblia nos conta a história desses 3 homens, então vem comigo para descobrir quem eles são. O primeiro homem citado, Bíblia que nunca conheceu a morte, está lá na primeira genealogia citada na Bíblia, em Gênesis capítulo 5, que nos mostra a genealogia de Adão até os filhos de Noé. Mas essa genealogia tem uma interrupção para contar a história de um homem, seu nome é Enoque. Ele tem uma curta passagem pela Bíblia, mas pelo que Moisés escreveu, entendemos que ele foi um homem aprovado diante de Deus, filho de Jared. Enoque foi tomado por Deus. Isso mesmo, Deus viu tantas coisas boas na vida de Enoque que resolveu levar Enoque ao céu e não permitiu Enoque passar pela morte. E por que Deus levou Enoque para o céu? Não há respostas concretas do porquê disso, mas a Bíblia diz que Enoque andava com Deus na terra, isso é, ele tinha uma vida de santidade na terra e com certeza isso influenciou para ir ao céu e não conhecer a morte. Enoque ainda teve um filho chamado Matusalém. Esse é o homem que mais viveu em tempo de anos na face da terra. São 969 anos de vida. Não sabemos ao certo como foi a vida de Enoque aqui na terra, pois a Bíblia não relata, mas conseguimos interpretar que foi uma vida de santidade e temor a Deus, pelo fato de Deus ter levado Enoque aos céus antes mesmo de terminar a sua vida. O segundo homem que não conheceu a morte é chamado de Elias. Diferente de Enoque, a subida de Elias não foi tão misteriosa quanto a de Enoque. Elias estava junto com Eliseu, seu discípulo, no momento em que uma carruagem de fogo separou os dois e Elias subiu em um redemoinho aos céus. A história é contada no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele viveu em Israel no tempo em que o rei Acabe reinava por lá. Deus usou Elias para realizar muitos milagres e também trazer julgamento ao povo de Israel por estarem praticando a idolatria ao adorar Baal. Elias ficou muito conhecido por profetizar que não iria chover em Israel por 3 anos e meio. Outro acontecimento muito conhecido da vida de Elias foi o embate que aconteceu no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, que acabou ali que todos os profetas que estavam contra o Deus de Elias morreram e a oração de Elias foi respondida por Deus. E por fim, o terceiro homem que não conheceu a morte na Bíblia, o homem mais importante de toda a história do universo, Jesus Cristo. Jesus passou por muita dor e sofrimento, não apenas na cruz, mas também em uma das suas orações onde ele suou sangue. Jesus experimentou a dor da morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e agora tem domínio sobre a morte. A morte não poderia ficar com Jesus, porque a morte encontrou alguém que era mais poderoso do que ela. Jesus venceu a morte para sempre, e agora está na eternidade com Deus, apenas esperando o momento certo de voltar e buscar a sua igreja. Olha o que o autor de Atos dos Apóstolos disse sobre Jesus e a morte. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Sem dúvida nenhuma temos que ter a vida desses 3 homens como exemplo, principalmente a vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo a ser seguido. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Aquele que está em Cristo, a morte é lucro, como disse o apóstolo Paulo. Então temos que viver uma vida se assemelhando a Jesus para viver com ele após a morte. Esses são os 3 homens que nunca passaram pela morte. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe nos comentários qual o próximo vídeo que você quer ver.